Olá, tudo bem? Ed Pereira na área, de volta com um Time Entrevista, mais um dia, trazendo mais alguém que possa discutir com a gente as informações das políticas públicas da nossa querida cidade de Limeira. E comigo, como sempre, Ronaldo Crispim. Olá, Ronaldo, tudo bem? Olá, Ed, tudo bem? Bel, boa noite. Vamos nós a mais um On Time aí, entrevista política levada a sério. Vamos ver o que a gente consegue conversar e trazer mais informação para os limeirenses sobre os pré-candidatos que estão aí, para que eles possam escolher. E a gente possa ter uma Câmara mais nova, vamos Quem dizer sabe, assim, né, Quem Ronaldo? sabe, né? A gente aqui aguardando tudo que pode acontecer, isso mesmo. né? Temos trazido algumas pessoas bem interessantes aqui para entender vários pontos de vista, vários lados das políticas que nos circundam, porque tudo acaba sendo política. E hoje não poderia ser diferente. Nossa convidada, mais do que especial, é a Isabel Cândido, assistente social. Olá, Isabel, bem-vinda a um Time Entrevista. Olá, um prazer estar com vocês. Tudo certo, tudo legal? Certinho. Tudo Muito, muito jóia. Aqui a gente não costuma perder muito tempo não, né, Ronaldo? Não. A gente já vai direto aos finalmente já, porque a gente precisa conversar, bater papo, que é o que a gente gosta. Mas claro que no seu caso, né, até comentei, o Ronaldo fez a indicação, falou um pouquinho de você para trazer para cá. E eu, na verdade, né, não te conheço muito, eu vou fazer o papel do nosso internauta, do nosso telespectador aqui. Quem, afinal, é Isabel Cândido, ou Abel, como todo mundo te chama, que eu já percebi. Sim, sou mais conhecida como Bel. Se perguntar por Isabel, talvez Ninguém não vai lembrar. saber, né? Assistente social, a dona Isabel, a dona Bel é mais fácil mesmo. A Bel, ela é mulher, filha, esposa, mãe, e ela tem uma formação, né? Ela é assistente social, atuou por 13 anos quase no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, né, que é o SEDECA. O SEDECA. Pelo Conselho Tutelar também, eu exerci a função de conselheira por um mandato, foi por 4 anos. Né. Também trabalhei em instituição de longa permanência, né, para idosos. Trabalhei em clínica, né, dependência química. E hoje, atualmente, sou abordadora social, né, um projeto do SEDECA, presto serviço, né, ao CEPROSOM. Ai, que legal, Bel. E bom saber que você, na verdade, tem uma linha, né, uma linha bem gigante de assistência social mesmo, né? E o que te apaixonou nisso, para poder trabalhar nisso de várias maneiras, e várias idades, inclusive, né? Assim, vou falar que eu tenho uma paixão e amor muito grande, né? Tanto pela minha profissão, quanto pela área de criança e adolescente, né? Idosos também, mas sempre me dediquei muito, né? Minha formação foi criança e adolescente. Isso é apaixonante. Eu acho que só quem exerce ou quem gosta mesmo, né? E a gente fala que se gostar da área, né, de criança e adolescente, você tem que saber o que você está fazendo, porque tem todo ali um crescimento dessa criança, desse adolescente, desenvolvimento. Sempre temos que ter uma política adequada para esse público. A mesma coisa são para idosos. Aí o caminho também, ele sempre tem as suas nuances para poder tratar ali, né? Sim. E a criança e adolescente, eu acredito que seja muito um caminho muito explosivo, né? Porque dependendo da situação da criança ou do adolescente, é sempre, não vou dizer difícil de tratar, porque você já está num âmbito que, se você precisa estar lá, é porque já existe uma dificuldade, já existe uma problemática, né? E dentro disso, hoje, como você enxerga, como que você atua nesse campo para poder lidar, criar conexão com a família, com a criança e adolescente, para trabalhar isso? Hoje, não estando tão direta dentro do trabalho, mas aonde a gente consegue chegar e estar, né, muitas pessoas me procuram, né? A dificuldade maior hoje são conflitos, né, familiares. As famílias ainda não conseguem acompanhar esse adolescente, o seu desenvolvimento por completo, né? Por conta de violência, por conta da dependência química, por não chegar... muitas reclamam assim para mim, onde eu vou colocar ele? A gente tem alguns projetos no município que dá. Talvez não chega ao alcance dessa família ainda, por falta de conhecimento, por falta de publicação disso. Então, tem vários meios que dá para a gente atuar, né, com isso, né? Eu falo que tanto o esporte, a educação,
ele tem que ser constantemente incentivo para eles. E a família, com isso, ela está participando, o que muitas vezes não é fácil, porque a família ela está onde? Ela está trabalhando, e o filho está onde? Em casa. Então, a gente, quando fala da escola, período integral, então nós temos poucas escolas com período integral. Verdade, e tem muitas famílias que me pedem, como que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, ela tem 13 anos, ela não pode ficar em casa sozinha. Né? Aí ocorrem as denúncias, se você não fizer isso, eu vou chamar o conselho. A mãe fala, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar para comer dentro de casa. Como que eu vou fazer? Então, a alternativa é a educação com horário estendido das escolas, com período integral. Só que a gente não tem muitas, e as que tem são poucas, não abrange. Não cobra essa demanda hoje. Não cobra a demanda. Até porque, assim, uma pessoa que mora no Lago, e a escola é lá na Vila Pisa. Bem pertinho, né? Em relação à cidade, para quem não conhece muito de Limeira, nós estamos falando de dois extremos na cidade. E olha que Limeira não é pequena, né, Bel? Não é pequena. A gente tem mais de 300 mil habitantes, né? E como que a gente faz esse trabalho, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente cobra, né? Como que a gente traz isso? É isso tudo que a gente precisa ver. A educação é primordial, né? Se a gente não tiver uma educação para poder atender, né, esse público que precisa, né? Não adianta falar assim, tem aqueles que conseguem pagar uma boa escola, mas nós temos que pensar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que nem todos têm essa chance. Não tem isso sob o seu alcance. E a gente precisa chegar a esse alcance. Para isso, pagamos impostos, para que nós podemos ter uma educação, uma saúde de qualidade. E não é isso que a gente encontra hoje. E aí dificulta o processo de andamento, inclusive do teu trabalho Todos. aí. Bastante. Bastante. E o que fazer, Bel? Você chega numa situação de uma família que pede uma vaga para estudo em tempo integral, para justamente reduzir essa situação da criança sozinha. E como é o trato disso hoje? Com uma das últimas orientações que eu fiz, não faz muitos dias, ela me pediu, eu falei assim, bom, a primeira coisa, você está indo, né? Na diretoria de ensino e tentar ver essa possibilidade da vaga. Eu não tenho como pagar a condução. Olha, você precisa entrar em contato com a prefeitura, o passe estudantil, para ver se você consegue isso gratuito. Né? Porque é uma família que não tem condições. E ela não pode ficar sem escola. Isso é um direito adquirido. Isso é por lei. Então, de forma alguma, ela pode ficar sem. A última alternativa é você recorrer ao Ministério Público. Se de nada disso adiantar, é recorrer à Defensoria, ao Ministério Público, para que isso seja garantido. O que ainda eu acho um absurdo, eu ter que recorrer à Justiça para garantir um direito adquirido. Né? Eu acho que isso é injusto com a família, porque se ela está mostrando ali a dificuldade dela, que ela precisa, eu ainda tenho que recorrer para que isso seja garantido. Mas é delicado, né? E isso vem as vagas em creche também. Não é só uma questão da escola. Isso também vem a questão da creche. A família está lá precisando, tem uma longa lista de espera. E assim, como que eu espero? Eu tenho um bebê já de 6 meses, preciso voltar a trabalhar, eu não tenho uma rede de apoio. E como que eu faço isso se eu preciso da creche? Sem contar que o horário, ele se encerra às 5 horas. Essa mãe sai às 6 horas. Como que faz? Eu acho que nós tivemos umas discussões. Ronaldo Crespim, por favor, comente. Essa questão que você falou foi uma das discussões que nós tivemos aqui com o pré-candidato a vice com relação a essa situação. Por quê? Eu trabalho aqui no escritório de contabilidade faz 22 anos e eu sempre estou mandando gente embora. E muita mulher está sendo mandada embora. Não, pede a conta para ir embora. E eu chegou aqui, esse ano mesmo, eu perguntei para umas 4, mas por quê? A situação não está fácil, você está pedindo para sair. Então, o que está acontecendo? Aí uma delas aqui falou para mim, olha, simplesmente que a creche não foi feita para pobre, só para rico. Eu falei, mas qual o motivo? Ele falou, simplesmente que eu entro às 7 horas da manhã, só que a creche abre às 7h30. Eu saio às 5h30, a creche fecha às 4h30, tem que tirar a criança de lá. Eu estou sozinha, como você falou, eu não tenho uma rede de apoio, não tenho mãe, não tenho pai, eu já não tenho marido, então tudo isso é complicado. Como é que eu vou ter essa situação? Se eu tiver que pagar alguém para buscar meu filho, meu salário não dá. Então, vai ficar a mesma situação. Então, é isso que eu estou falando. Até avisei isso aí, falei, mas
Até perguntei, mas não tem ninguém da Secretaria de Educação que possa ver isso aí, fazer? A gente sabe que existe como remanejar, olha, você vai entrar às 10, vai sair às 6, você vai segurar a pessoa aqui até ela poder trabalhar. Porque a creche é para isso, a creche, querendo ou não, é para isso, né? Então tem a situação. Mas uma pergunta, que nem você falou, o ideal seria você estar na escola integral até 6 horas da tarde para toda a idade. Eu lembro na minha época, dos meus 13, 14 anos, que foi muito tempo já, eu lembro aqui de um projeto, acho que foi o projeto do Jurandir Paixão, chamado Plimec, que era os centros comunitários, né? Que nem aqui na Vista Alegre tem um, no Presidente Dutra tem outro, do qual a gente saía da escola de manhã e já ia direto para lá, almoçava lá, certo? E ficava a tarde toda tendo várias aulas, atividades extracurriculares, né? Então, conversas que a gente não tem em casa. Então, a gente teve várias situações. Então, eu achava isso ótimo. Por quê? Porque eu não vi hora de sair da escola para ir lá, além de comer uma comida gostosa, que a comida era boa, né? Ficava a tarde toda brincando, conversando, tendo palestras. E não eram umas palestras, não era assim, palestra constante, mas alguma coisa, um tipo de esporte. Isso aí eu acho que seria um projeto interessante, isso há muitos anos atrás. Eu não sei o porquê que não deram continuidade a essa situação, que querendo ou não, tirava a criança da rua e jogava para dentro desse centro comunitário. Eu acho que antigamente chamava-se de reforço. A gente a gente chamava com Plimec. Eu estou tentando descobrir qual é a sigla. Era Plimec, né? Mas eu não lembro qual que era a situação. Estou tentando descobrir, estou procurando. Não me recordo bem, mas é interessante a gente buscar isso, como era feito, porque nós temos centros comunitários. Então, né? De repente seja um desafogado de algumas ideias. Alguns pontos, sejam alguns núcleos, né? Que de repente possa atender esse público. Pelo menos as mães que priorizem, né? Essas mães que precisam dessa questão escolar. A questão da creche, ela acho que é um pouquinho mais complicado, porque a gente sabe que o pessoal não recebe hora extra, é banco de horas. Mas não dá para ter 2 turnos, né? 6 horas da manhã. Uma turma entra um pouco mais tarde, a outra entra um pouco mais cedo, né? Ajusta-se. Fazer compensar esse horário no das final 6 às do turno, 2, né? Das 2 às 8, ou que seja da 1 às 19 horas, ou às 6 pelo menos. O fato é que assim, já existe a estrutura escolar, a criança já está instalada lá, já está adaptada lá e poderia ser resolvida ali dentro mesmo, né? Alguma coisa assim. Com certeza, eu acho que tem que se pensar alguma coisa em relação a isso. Porque a gente precisa fazer um projeto para garantir algo público. Eu acho que é remanejar, você ter oportunidade de fazer mais um concurso, chamar mais pessoas para trabalhar, que eu acho que vai ter, eu acredito que vai ter, e outra, a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais creche. Né? Porque se existe uma lista de espera, porque nós não temos local para colocar. A gente está, se não me engano, a defasagem, inclusive, das creches, eu estava vendo um número perto, acho que você me corrige se você puder me ajudar, mas eu acho que nós estamos com uma defasagem de pelo menos 150 vagas, alguma coisa em torno disso, pensando apenas nas creches. Nas creches. Nas creches, né? Fora que sempre chega alguém familiar de fora, que vem morar em Limeira, vai buscar uma vaga para as outras séries e tudo mais. Com certeza, isso tem bastante. Né? A pessoa acaba migrando de outras cidades, né? Às vezes a região mais populosa ou menor, e vem buscar alternativas aqui na nossa cidade. Tá vendo que coisa? E via SEDECA, Abel, qual que é o trabalho específico do SEDECA? Explica um pouquinho para a gente, para o pessoal poder conhecer um pouquinho como é o seu trabalho dentro do SEDECA. Hoje não atuo dentro do SEDECA. É um braço ali, né? Ele tem um projeto, né, em parceria com o CEPROSOM, que é onde eu atuo. Perfeito. O SEDECA ele está no município há mais de 30 anos. Quanto tempo, não? 30 anos. É uma entidade que trabalha com direitos de criança e adolescente, né? Seus respectivos particularidades, né? Mas, assim, é um trabalho que é uma entidade que eu sou apaixonada, né? Então, minha formação toda foi pelo SEDECA, né? Legal. Sempre passei. E até hoje, eu tenho 26 anos de formada, né, como assistente social, e até hoje tenho uma ligação com ele. Então, é uma entidade que respeito muito, respeito os profissionais que estão hoje e os que passaram por mim, que eu tive o prazer de estar com eles. Que legal. Ele tem um trabalho muito bonito. O SEDECA atuou com núcleos também em algumas regiões da cidade.
com alguns projetos, como no Rubi, ele tem no Geada e tem em alguns outros bairros que eu não vou me recordar agora, né? Mas fica aí o convite para chamar o pessoal do SEDECA também. Legal, vamos conversar com eles. Vocês vão gostar, é um trabalho muito bonito que o SEDECA faz. Bom conhecer um pouco mais dessas expressões, né? Tem e nesses bastante. núcleos de trabalho, o que eles desenvolvem normalmente? Eles têm várias oficinas, né? Eles, se não me engano, eles estão com oficina no grafite, tem o hip hop. Legal. Tem mais algumas que são novas agora, que tudo são para assuntos favorecer. Que chama a atenção da criança e do adolescente mesmo, para trazer para perto. Exatamente, para trazer para mais perto, para tirar do fluxo, que não vai ser legal para eles, e ter esse movimento com eles, trazendo também para uma cultura da arte, né, da educação. Ai, que legal. Muito, muito bonito de ver. Isso é bem interessante. Hoje, pela cidade, você anda, a gente falou um pouquinho, né, de uma forma geral. O que você diria que é importante olhar e o que trabalhar hoje para poder resolver essas demandas? Tentando pensar em ideias, sabe, Bel? O que você imagina que seriam situações dentro do que você trabalha, que é a assistência social, o que viria de encontro com essas necessidades hoje para resolver grande parte dessas demandas? Olha, quando a gente fala as demandas, vem a questão da política pública. Eu acredito que a gente precise muito dessa questão. Quando a gente comentou sobre vagas em creche, a gente falou da questão da educação, e a gente também tem que pensar no outro público, né? Que também acaba ficando vulnerável, que é a questão da dependência química, que a gente tem muito hoje na cidade, e a gente não tem uma saúde tão portas abertas como nós gostaríamos, né? E isso em todos os âmbitos. A gente não fala só de um público, né, que precisa, mas a gente também abrange isso. Então, hoje na cidade, quando você anda, você vê vários locais descalços ainda. Ai, por que não consegue abranger tudo? Depende do olhar que você tem. Depende para que proposta você está tendo para determinado público. Por que você não consegue atender toda a demanda? É possível? É possível. É fácil, não. Mas nunca eu acredito. Né? A gente está falando de atendimento geral, a gente está falando de universidade, né? Se a gente fala de uma política pública, eu tenho que abranger tudo. Eu não posso deixar, desde que tenha um mato alto, desde que eu tenha uma calçada irregular, que eu tenha um asfalto que está irregular. Só que isso é mínimo. Esse é o básico que a gente tem que fazer. Para as outras demandas que a gente vê, que seria mais importante, e que é mais importante. Então, a questão dos bairros, né? A infraestrutura, o que eu tenho lá? Não adianta falar assim, pintar, fica tudo bonitinho, né? Fica muito legal. Mas o que eu preciso de objetivo para isso, né? Então, a gente vai lá, esporte, cultura, lazer, educação, e às vezes a gente não está olhando para esse lado. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para tudo isso. Então, quando a gente olha a cidade, tentando imaginar ela de cima, a gente vê os bairros, a gente vê o nosso centro, né? Como que a gente vai abranger tudo isso? Como que a gente consegue olhar para tudo isso? Então, não é só a vontade política, é o poder e olhar diferente. É poder escutar o outro, né? Ouvir o outro. Eu acho que isso é feito muito pouco, não é? Diante da nossa população. Né, nós estamos aqui, nós usamos isso. Então, o que falta para mim aqui? Né? O que eu estou vendo que não está legal? Muita coisa não está legal. Né? Mas o que dá para a gente fazer? Né? O que dá para a gente buscar fora e trazer para implementar aqui dentro? Para a gente poder melhorar isso. E isso é em tudo. Então, a gente tem que ter um olhar diferente, saber ouvir e o que a gente pode mudar. Aí vai de cada setor, né? Para a gente poder analisar, ver o que pode fazer, quem que a gente cobra, né, para poder fazer. Esse eu acredito que é o papel de todo cidadão e quem está, né, na política principalmente, né, tem que fazer essa cobrança, né, e fiscalizar também. E hoje, pensando justamente nos setores, quais setores precisariam estar mais próximos de vocês hoje para conseguir atuar com essas mudanças? Eu acho que nós temos que abranger tudo, né? Se a gente colocar só o básico ou só o essencial, acho que não dá. Nós temos que abrir, né, todos, né, e ver qual área a gente precisa mais. Sim,
Mas o que dá para a gente fazer? Eu acho que é buscar alternativas, é buscar apoio, né? A gente fala da saúde, a gente fala da educação, mas o que eu preciso para a educação? É mais escola? O que eu preciso, além da educação, a questão de cuidados, a creche, a questão de instituição de longa permanência, para idosos, para criança e adolescente. É horrível falar isso, né? Antes não precisasse dessas instituições de longa permanência. Também, né? Antes não existissem, né? Não, e é o que a gente imagina, né? Elas existem por um motivo, né? Uma necessidade, né? A gente tem que pensar que elas têm que existir por alguns motivos, de abandono ou violência, né? Infelizmente é para esse caminho que vão. Por isso existem. Mas a gente tem que olhar para todos. A gente tem que olhar para todos. Então, desde a saúde, esporte, lazer, a cultura. Como que a gente faz isso? É sempre buscando. Ou você busca como conhecimento para poder implementar, você busca parceiros para poder aumentar, que a gente possa melhorar essa qualidade. Então, tem tudo isso que a gente tem que implementar, agregar sempre pessoas dentro desse. Quando você tem um objetivo de poder melhorar isso, ter uma visão diferenciada para o público que você quer atender. Sim. E só uma coisa, você falou hoje que você está em parceria com a SEDEC, o Ceprosom, né? E a sua função lá hoje é abordadora social. Sim. O que seria essa função hoje? A abordagem social, nós temos algumas pessoas em situação de rua. O nosso público, a gente pode colocar que a maioria são dependentes químicos. Então, a abordagem é justamente isso. Nós chegamos até a pessoa, ou por solicitação, ou quando nós estamos fazendo, né, a nossa andança, né, para ver se tem algumas pessoas, oferecemos o serviço, né? Então, é ofertado o serviço. Então, ele tem um centro pop, ele tem um centro de acolhida, né, que é orientado, né, no convite, que ele possa vir. Então, ali dá minimamente dignidade, né? Que é um banho, uma alimentação, aí ele passa por atendimento, né? Tem um psicólogo, um assistente social, que ele possa ser ouvido, essa família também entrar em contato com essa família, e é onde é feito o convite. Nem todos aceitam, né? Infelizmente, principalmente nesse período assim de chuvoso, frio, eles acabam se aproximando mais de nós, mas por conta da dificuldade. Sim. Não por conta de querer sempre ajuda. Mas é a necessidade do momento, porque né, aí nesse caso é pior na rua do que no centro de acolhida, né? Uhum. É natural, né? Eles vão buscar, na verdade, né, o instinto primeiro, que é o de sobrevivência. Né? Esse é o fato e nada contra. Pelo contrário, o sistema está lá para isso e a gente quer ver isso acontecer, como você falou. E a gente enxerga que realmente tem uma dificuldade grande de entendê-los, até porque muitos deles acabam vindo de fora, né? E aí eu acho que eu vou ter que fazer uma pergunta que talvez você já esteja dentro daquelas que você mais ouve, né? Mas o sentido é que parece que cada vez tem mais moradores de rua esparramados por Limeira. Isso é um fato, Bel, ou é só uma sensação? Dá uma sensação, eu acho que é mais complicado na região central, né? Nós recebemos itinerantes. Mas esses itinerantes, assim que eles chegam, muitos já são encaminhados para o centro de acolhida, eles passam ali pela assistente social e geralmente eles são encaminhados para a sua cidade de origem ou mais próximo do caminho para onde eles estão indo. Algumas cidades nossas da região nem aceita e devolve para nós. Inclusive, e nós procuramos... Nós já vimos situações, inclusive, Campinas, né, andou falando tempos atrás, que estava com uma política duríssima, né, pela questão de moradores itinerantes. Dessas pessoas em situação de rua, e que Limeira estava nessa lista. Sim. De estar enviando para Campinas, e Campinas não aceitaria, como outras também, como você falou. É assim, o que eles nos falam e é de fato, o direito de ir e vir. Se nós estamos pagando, eu não tenho, se ele está indo para São Paulo e eu preciso pagar uma passagem, então até o meio do caminho, Campinas, porque são muitos, geralmente é mais de 15 por dia que passam pelo serviço. Então são bastante. Caramba, é um número bem expressivo. São quase 15 por dia, quando não mais.
né? Então, assim, são vários, eles vêm de vários lugares. Muitos vêm com promessa de emprego, aí não é aquilo que eles pensaram, aí o empreiteiro não está lá no local, aí eles ficam desesperados, precisa voltar para casa, aí não tem como voltar, porque ele veio com o empreiteiro, e na verdade quem empreitou o serviço foi embora e largou ele. Então, acontece muito disso. E tem aqueles que realmente é só itinerante, passa por aqui, vai indo, que é Baixada Santista, Litoral, que deles vão fazer serviços manuais deles, mas ainda assim, boa parte, né, dos nossos que ficam na cidade, a gente está com um público jovem, né, que são dependentes químicos, e chega, a família cansou, né, porque ela cansa, por mais que é feito um trabalho, né, com essa família, para entendimento, é encaminhado para tentar entender essa questão da dependência dele, tanto para ajudá-la e para ajudá-lo, é encaminhado. Existe o CAPS para fazer isso, né? Sim. Pra, se for possível uma internação ou não, né? Quando a pessoa quer também, tem isso. Né? Mas nem sempre conseguimos, né? E a gente tem alguns dados assim positivos, né? Que retornaram para a família, que hoje trabalham, também. Mas hoje a gente tem um pessoal que está chegando bem jovem, né? E isso é complicado, porque eles vão para a rua, porque a sensação, eles falam sobre a liberdade. Não, que eu tenho liberdade, na verdade não é liberdade, né? É a questão, fica livre para o uso, né? E a gente tem alguns locais que são mais pontuais para esse público. Infelizmente teve aquela situação na praça, mas a pessoa, eles entram em surto. E isso a gente na abordagem a gente vê, né? Acontece às vezes com a gente. Sim. Então, sempre temos o pessoal que nos acompanha, por uma questão de proteção nossa e deles também. Com certeza. Não é sempre que eles estão bem. Pois é, a conversa nem sempre é a mesma, né? Não, é uma onda que vai mudar conforme o tempo. Tem uns que aceitam, a gente tem uma boa conversa com eles, conseguem conversar, eles falam, eu não consigo, né? E o que é difícil de entender, algumas pessoas cobram, mas eles ficam aqui, eles enchem o saco, sujam. O mais difícil é quando aquele perdeu toda a dignidade. Ele se despiu dela totalmente, ele perdeu os seus valores. Não é como eu chegar e falar assim, vem, e eles vão vir. Não, não vai vir. Não vai vir. É muito triste você ver, você olha, tem várias pessoas que a gente acompanha, que a gente já conhece, você chegar nele e falar assim, vamos. Ele só vai porque fala assim, eu preciso descansar. Mas não porque ele quer ajuda, ele só quer esse momento que ele precisa parar, porque o corpo já está pedindo. Já está, né? No nível extremo já do cansaço, de tudo mais. Já está assim, o corpo já não consegue mais usar tanta química, e o pouco que ele usa, ele já fica debilitado, a ponto de não andar, de não conseguir falar. A coordenação motora mesmo, ela vai parando, dando sinais de que vai ser afetado. Sim. E eles começam a perceber isso, você eu preciso de ajuda. Aí você tenta, ele desiste. E aí são 20 internações, são várias situações. Ele ainda não entendeu que se ele não colocar um objetivo para ele e tentar seguir... Quem dera tivesse um padrãozinho que funcionasse, né, Bel? Infelizmente. Seria perfeito para qualquer coisa, mas não é assim que funciona, né? Quando se trata da dependência química, é muito difícil. E para o outro entender isso, porque eles acham que a gente vai conseguir até tirar. A gente não pode tirar. Nós que somos da abordagem, a gente sofre muito quando a gente vê a aflição do outro, vê aquela situação e a gente não conseguir. Né? Porque eu preciso fazer com que eu convença a ele vir. E muitas vezes ele não vai. Frustra até a gente. Eu imagino. Disse, puxa vida. E como que é o funcional disso? Porque eu sei que tem um tempo, até para o centro de acolhida, não dá para chegar lá, porque não é uma habitação social, não é um lugar que ele pode chegar e ficar para restabelecer a vida dele. Vocês têm o âmbito da assistência social, psicológica, né, dá um banho, alimenta. Como é esse processo? De quantos dias, de quanto tempo? Como funciona isso? Então, começando na abordagem, tá? Assim que quando ele chega pela abordagem, ele é levado até o Centro Pop. Primeiramente, né, é a recepção dele. Então, ele é acolhido já na entrada, já é oferecido o banho,
Aí já vem a alimentação, aí ele vem para o atendimento. No atendimento, é traçado um plano com ele. É feito um plano com ele. A assistente social vai traçar um plano com ele, vai ser conversado com ele e levantado todas as situações dele em relação à família também, para saber o que está acontecendo. Aí começa um trabalho com ele. Um tempo, não é determinado assim um tempo, mas é colocado, pelo menos cada 15 dias, ele sempre vai estar ali. Então, é retornado e é verificado o que ele se propôs a fazer no seu primeiro atendimento e como que ele está. E aí é feito o acompanhamento. Cada 15 dias ele passa e vai se perguntando. Aí são encaminhamentos para documento, a questão de trabalho, a questão familiar, como vai ser feito esse plano com ele. E aí vai seguindo, né? Até ele conseguir estabelecer com ele mesmo esse propósito. Se aquele plano está dando certo, alguns conseguem certinho. Às vezes em 2 meses, 3, ele fala assim, não é isso que eu quero. E ele consegue, vai e caminha. Ou de repente consegue ir para uma clínica, faz a recuperação, volta para a família. Em alguns casos é assim que acontece. A gente tem um número hoje de quantos casos tem em média na cidade, que vocês têm acompanhado? Existe um censo dessas pessoas em situação de rua? Sim, nós temos um censo. Não vou conseguir com exatidão, mas são mais de 140. É um número interessante, hein, Ronaldo? Acho que são mais. E qual a porcentagem que vocês conseguem, vamos dizer assim, sair dessa vida e voltar para a família? É pequena? Ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas os que a gente consegue, a gente não consegue muito. Então, os que começam assim, conseguem caminhar, vão para a casa de convivência, que conseguem minimamente, né? Aí depois conseguem voltar para a casa da família. Aí eles conseguem um trabalho. É um fluxo, assim, ele não é atenuante, né? Então, uns vão e voltam, né, por conta, não conseguiu ainda entender a sua dependência química, né? Ou por não aceitar, porque não consegue mesmo, né? Muita gente vai assim, mas ele é sem vergonha. A gente pode falar que é sem vergonha porque ela é uma doença e progressiva. Então, assim, ela é para toda a vida. Alguns conseguem entender e conseguem levar a vida bem. Você volta, consegue dar conta da sua vida, participa dos grupos do A, o NA, e consegue seguir. Mas, infelizmente, nem todos têm essa... O número é pequeno. Mas os números que a gente consegue são os oásis no meio do caminho, né? Nossa, é muito satisfatório quando a gente fala. Aí lembro do porquê da profissão. A questão é o que ela falou, né? Quando você se vicia em alguma coisa, a pessoa tem que ter uma certa... A força de vontade dela é que vai delimitar o que ela vai conseguir fazer ou não, entendeu? Às vezes a pessoa se vicia em álcool, mas ele vê que ele vai sofrer uma situação, então ele pode ser que tenha, não quero mais, vou tentar segurar. Isso acontece. Eu lembro que voltando a meus 13, 14 anos, né? Eu lembro que eu aprendi tudo foi na dor. Que existe o amor e a dor. Eu aprendi na dor. Na dor. Eu lembro que foi essa situação que eu falei para você do Plimec, né? Que eu estou tentando descobrir, mas não consigo. Mas eu ainda vou descobrir e vou passar isso aí. Eles nos deram 3 dias para ir no Batalhão de Infantaria Blindada em Campinas, que é o BIB de Campinas. Uhum. Nossa, cheguei lá, 14 anos, aqueles aviões, coisa fantástica. Aí um dia nós chegamos 5 horas da manhã, entramos na água gelada, botou todo mundo na água gelada, aí todo mundo tomou banho e tal, deu café da manhã para todo mundo. Aí fomos ter palestras, né? Sobre cigarro, sobre drogas, tudo mais. Aí o próprio sargento que estava lá, ele acendeu o cigarro, tragou, jogou no algodão, ficou aquele amarelo. Vocês estão vendo isso aqui? É o que acontece com o pulmão de vocês. Daí mostrou tudo aquilo lá numa lesão. Cara, aquilo lá, eu sempre fui um cara meio medroso, aquilo lá já me deu um pânico. Eu falei, não, eu já não vou fumar. Já estou fora dessa situação. Você está entendendo? Tem situações que ainda funcionam, né? Então eu falei que eu falo hoje para todo mundo que eu aprendi muita coisa de não entrar em drogas, até porque eu perdi minha mãe com 15 anos, então podia ter ido partido para um outro caminho, né? Mas não teve nada disso. Mas o que eu falei, eu não parti para isso daí por quê? Por culpa da questão de medo, de ver tudo que acontece. Então, o que eu falei que eu falo que eu aprendi pela dor. Eu falo que eu aprendi tudo na vida hoje pela dor. Mas realmente eu tento passar isso aí pro pessoal e ver, mas eu sei que realmente é complicado. Eu tenho amigos meus que, na minha época de 17 anos, que entraram na droga
Hoje nem mais aqui com a gente tá. É porque vida já se curta. mataram, já tem gente que eu nunca vi mais. E teve gente que saiu. Eu tenho 2 amigos aí que entraram na droga, estavam numa situação. Esse tempo atrás eu vi eles, nem me reconheceram. Mas estão casados, estão com filho, mulher, estão indo para a igreja. Tá Então, vendo? ótimo, já é alguma Já coisa. é alguma coisa. O apoio familiar é muito importante, né? É muito importante. Só que algumas famílias cansam. Essas que não cansam e insiste, persiste, participa de grupos de apoio para entender o que ela tem em casa, porque isso vai ser para a vida toda, né? Então, quando conseguem e isso dá certo, nossa, é maravilhoso. Só que não dá para desistir no primeiro momento, né? Alguns usam muito trabalho, principalmente os mais jovens, tem a questão dos furtos dentro de casa, alguns uso de violência. Então, esses são os casos mais complicados de se trabalhar, porque daí a família fala assim, não, é violento, não dá. Imagina que toda vez que ele recair, ele vai ter essa questão da violência. Então, aí você realmente fica difícil. Vocês têm que partir para o outro lado. Assim, olha, você vai ter que caminhar meio sozinho agora. Porque é aquela coisa de reconquistar a confiança, né? Você vai ter que mostrar que você pode fazer diferença. E assim é na maioria dos casos, né? E em alguns a gente consegue. Tá vendo só? Eu acompanhei, eu tenho casos em família também, né? Primos, enfim, de saber que não é fácil, é um caminho doloroso, comprido demais, e você nunca sabe, né, se vai ter um fim. Porque realmente o que a gente vê, né? Aí a gente descobre nessas horas como o ser humano é resistente, né? Porque você fala muitas vezes. Perdão. Você fala muitas vezes, poxa, uma doença derruba um ser humano, né? E como é que a droga não derruba? Como é que o álcool não derruba? A gente não sabe, cada um tem o seu biotipo, tem a sua forma de ser, né? Mas o fato é que é uma situação crônica que a gente acompanha para a sociedade, para muitas famílias, e que realmente a falta de garra, né, que é alcançada é justamente por causa dessas recorrências, né, Bel? Porque não é fácil você ver alguém que você ama, assim, te furtar, mentir para você e achar que aquilo está colando. Porque a pessoa está num universo tão grande que ela acha que ela está convencendo, ela mal está percebendo que a pessoa já abandonou ela. Você já perdeu a garra mesmo de lutar por ela, né? Perde, porque assim, ela não vai confiar mais, né? Não vai conseguir confiar mais. E tem muitos, assim, conheço jovens, desde criança, que a partir dos 11 anos começou com internação, hoje já está com 24 anos e não consegue parar. E toda vez que me encontra, eu falo assim, por favor, me ajuda, me tira daqui. Mas não depende só de mim. Não depende de só tentar internar, como já passou por outras internações. E aqui você fala assim, nossa, quem vê de fora fala assim, nossa, mas você não tem compaixão? Tenho muita. Mas o que eu posso fazer? Né? O primeiro passo tem que ser dele pedir ajuda. O outro é eu ter onde encaminhar. E a gente não tem. Vamos partir para Vamos lá? Sempre. Vamos Eu acho que a gente sempre Já tá, tá porque sempre. a discussão a gente fomenta, porque não tem outra forma da gente colocar em pratos rasos sem entender o que é, né? E aí a gente tem essa situação aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas na nossa conversa já foi respondida, mas vamos fazer a pergunta diretamente. Vamos focar, né? O que te motivou a partir para ser uma pré-candidata a vereadora? Olha, acho que foram vários fatores, né? Sempre tinham pessoas que me falavam assim, nossa, você não tem vontade? Eu falei assim, não, né? Eu prefiro sempre atuar fora, né? Prefiro ficar no bastidores, ajudo assim como eu posso. Aí eu fui, deixou uma pessoa tinha falado assim para mim, por que não? Daí eu fiquei pensando, por que não? Eu falei, vamos tentar, né? Eu falei, vamos tentar. É a vontade de fazer mais. Né? Eu acho que só do outro lado não está dando mais. Então, eu acho que eu preciso dar um passo à frente e tentar mais. Né? Acho que já viu o suficiente, né, Bel? Agora sim, dá pra a gente vê agora que dá. Turbinar agora, né? Porque eu sempre tive desse lado, falar assim, cobrando política pública. Agora eu quero fiscalizar ela. Né? Eu quero poder chegar e falar assim, olha, aqui eu preciso, então a gente vai ter que dar jeito aqui. Né? Você vai ser com projetos, vão ser planos, vão ser cobranças, a gente vai lá para tentar isso. E não adianta eu falar, nossa, tem uma lista de espera tão grande, mas o que eu posso fazer para isso? Eu só vou pedir para procurar a defensoria, promotoria? Não, eu quero mais, a gente tem que ter criação.
né? A gente tem que buscar mais. Então, é fazer mais, por aquilo que eu acredito, que para mim é primordial, né? Com as pessoas que eu estou, que eu acredito demais neles, e poder fazer a diferença, sempre. Como sempre eu falo outra hora, porque assim, quando a gente está atrás, né, não politicamente exercendo, mas você cobra a política de fato pública, não é fácil. Ou é mais fácil. Porque, Né? assim, Porque vai falar assim, a olha, política já você existe, apontar, né? ela existe. Mas como a gente vai exercer de fato ela? Né? Como que a gente vai estar lá com ela? Né? E você escolher isso não é fácil. Eu demorei um bocado de tempo. Demorei um bocado de tempo. Tive as minhas escolhas. E não é fácil. Né? Não é fácil. Mas eu acredito que indo por esse caminho eu posso fazer a diferença. Né? Isso é importante. Por isso que eu optei, né, por estar pré-candidata à vereança e espero conseguir atingir os objetivos e superar a minha própria expectativa. Né? Perfeito. Bom, conhecimento já tem bastante, né, Ronaldo? Total. Assistência social ali no caminho amplo, você colocou no início do seu currículo de todos os lugares por onde você passou, que a gente sabe que realmente a coisa tem know-how, você tem experiência para poder chegar, né, quem sabe poder fiscalizar de fato e botar em prática as políticas que já estão lá, porque às vezes não precisa de nada novo. Precisa só fazer rodar, né? Precisa Exercer só de fato. botar para poder colocar e cobrar. Por quê? Né? Por que essa linha não está funcional aqui, Se né? o negócio está escrito aqui, por que ela não vai, né? Exatamente, mais ou menos né? isso que acontece. Tem, Né? mas por que não está acontecendo? Né? O tal do parou por quê? Porque parou, né? Exatamente. Se em algum momento funcionou, por que não deu continuidade, Por né? que não mais? Nem sempre, eu imagino assim, meu querido Ronaldo, nem sempre é questão da verba, né? Não é só questão da falta da verba. É a questão de você preparar o caminho para poder ter as pessoas preparadas para poder acionar isso. E quando a gente fala em assistência social, Bel, eu acredito que assim, se a pessoa não tem o coração no outro, realmente é difícil. Porque você está falando de prestar assistência, você está falando de olhar para alguém que está clamando por uma necessidade que nem ele reconhece que ele precisa muitas vezes. E ela não é ouvida. Não é dada a devida importância. É tanta coisa assim, que a gente vai conversar, assim, a gente ouve tanto assim, mas eu dei entrada e tal coisa, eu não consegui. Eu fui na saúde, eu não consegui. Eu estou esperando uma cirurgia, tem 6 meses. Foi pedir, a gente perguntou, foi pedir urgência? Foi. Eu falei, nossa, então você já morreu. Então você já morreu. Porque aí você fica assim, gente, o que tanto tem que se esperar? Uma amiga falou assim, eu fui fazer uma cirurgia de correção, né, um problema que ela tinha no olho. Ela falou assim, o médico falou para mim, ia demorar uns 5 anos, em 1 ano e meio eu consegui. Eu falei, puxa vida, 1 ano e meio, uma correção, isso vai te incomodando. Eu falei, poxa, por que tanta morosidade? Né? Será que a gente não tem médico suficiente, especialista suficiente nisso? Será que todos precisava desta cirurgia, né, em específico, que não é tão específico, né, essa cirurgia? Aí você fica pensando, por que tudo isso? Eu tive situação, eu passei por uma situação, na minha família foi com a minha mãe, quando teve câncer, do médico, assim, é lógico, eles são diretos, né, nem condenando. Mas eu tinha que passar por uma cirurgia, né, tinha que fazer a retirada da mama, e você vai ter que aguardar. Caso. Eu falei, gente, nós mas não é uma situação. Exatamente. E por eu pressionar, por eu ter conhecimento, né, eu falei, não vai esperar, eu quero saber por que essa espera. Né, o que está condenando tanto dentro do quadro clínico dela que ela não pode ser atendida. Em 15 dias, como eu procurei o colo, ela ia começar o tratamento dentro da especialidade do médico, aí naquela semana foi marcada a cirurgia dela. Aí a médica do colo falou assim, não pode colocar a mão na sua mãe. Nesse momento não pode fazer nada com ela. Eu falei, nossa, mas por que ele pediu a cirurgia? Ele falou assim, 2 coisas. Ou ela fica na cirurgia, ou
ela fica acamada porque ela vai ficar totalmente impossibilitada, porque, né, já tem outros órgãos afetados. Que coisa. Aí fiquei imaginando, por que ele queria danar com a vida dela? Mais um pouquinho. Sendo que já está totalmente comprometido. Né? Deixa eu tentar uma qualidade melhor para ela. Né? Sem que seja dessa forma. Porque eu vou causar mais dor ainda. Aí você fica assim, puxa vida, não vê. Né? O que eu acho que falta, Bel, no atendimento municipal é padrão. Nós passamos, Ronaldo, por uma situação com a minha mãe agora há alguns meses. Ela estava numa fase aí que estava todo mundo, não sabia se era Covid, se era dengue, se era Covid, se era dengue, lembra? É difícil. Né? E aí eu fico pensando assim, poxa, você assiste uma série, a série médica é tão bonita, né? Já perceberam? Tão É bonito linda, aquilo, né? né? Pede isso, pede aquilo, pede aquilo outro, pede aquilo outro, pede aquilo outro, pede um monte de exame já na entrada, né? Perfeito. Chegamos ao PA, né, Santa Casa, fomos atendidos. Pessoal do atendimento, parabéns, maravilhosos, nada contra o atendimento, pelo contrário, já precisei, inclusive, do centro de quebrados, né? Mas eu acidentei também, fui muito bem tratado pela equipe ortopédica da Santa Casa, maravilhosos. Mas recentemente essa história com a minha mãe me irritou demais. Por quê? Porque nós entramos num horário, logo cedo, na Santa Casa, pediram a primeira bateria de exames. Inacreditavelmente, a bateria com as ampolas de sangue, as respostas saíram num prazo de 2 horas, que é o que ela tinha falado. Perfeito. Aí, não deu Covid, né? Não deu nenhuma outra situação e teve uma mudança de um médico para o outro ali no meio ali, né? Não, vem cá que eu vou ver para você para tentar ajudar. Aí essa segunda médica, ela falou assim, olha, tá faltando um exame aqui, vamos pedir um examezinho de dengue só para poder confirmar. Mas quanto tempo, doutor? Mais umas 2 a 3 horas. Quisera tivesse sido apenas as 2, 3 horas. A coisa se estendeu para mais outras 6. Eu passei 9 horas para conseguir sair com a minha mãe de lá por uma falta de padrão de atendimento. Aí, onde que eu quero chegar com isso, Ronaldo, Bel? Eu quero chegar na situação seguinte. Hoje eu também, sim, eu trabalho com atendimento e não é de hoje. Eu trabalho com automação, não é de hoje. Quando você precisa desafogar um sistema, o que você faz? Você automatiza. Você padroniza um atendimento, certo? Quando você padroniza, já quer dizer que várias situações estão dentro daquele primeiro quadrado de primeira ação. E na minha cabeça ficou o quê? Caramba, se era só mais uma ampola de sangue, por que já não pediu no primeiro exame para sair tudo nas primeiras 2 horas e meia? Porque já teria tido toda a bateria, aí poderia juntar quantas juntas médicas quisessem, mas os exames estariam lá. Não, nós tivemos toda uma situação de ocupar um espaço numa Santa Casa já bufada de gente, certo, Ronaldo? Para poder ser atendido, para poder sair de lá, sendo que outras 2 pessoas poderiam ter tido um atendimento de qualidade no tempo posterior que a gente também ficou lá. Falta padrão. Teve uma epidemia, tanto em relação ao Covid e a dengue, porque eu já não fiz. Eu tive dengue. Eu também já tive e horroroso. No dia, não consegui nem fazer exame, porque eu estava passando muito mal, né? Era uma situação que dava para guardar. Nem exame eu consegui fazer. De tanta gente que tinha. Tá vendo? É um absurdo. Eu precisei procurar depois um consultório, a médica, para eu poder pedir os exames para ver como que eu estava. Porque lá na hora não foi feito. Convém. Tá vendo? A coisa não está só dentro da questão municipal. Não, e outra coisa, se vocês lembrarem, né, nem mesmo o Unimed andou fugindo ultimamente aí desses surtos de dengue e Covid, que estava também com atendimento também exaurido, não tinha condições de fazer. Por quê? Porque você vê que a coisa aumenta e alguém não conseguiu organizar um padrão para tranquilizar a população, para poder fazer um atendimento que pudesse fazer. Por quê? Bate o desespero, aí você não consegue pensar, só quer despachar. E aí começam certas problemáticas que, infelizmente, a gente sabe que existe. E a gente escuta assim, aqui só é um pronto-socorro, só é um pronto atendimento, você entra e pronto. Não, é ali que você descobre. Essa semana passamos por isso. Uma amiga teve uma queda por AVC. Então, assim, é feito os primeiros exames, mas aí não foi feito o exame na sua totalidade. Aquela coisa de pelo menos ver. Não viu.
Só foi visto depois e precisou fazer uma cirurgia para ver o que estava acontecendo. A coisa só funciona quando nós temos alguns meios médicos, né, na família, né? Porque não, olha, eu acho que não é cuidado e paga-se por fora para tentar agilizar um processo. Porque a primeira coisa que você né? pensa, se eu cair, né, da minha própria altura, por decorrência de um AVC, eu acho que tem alguns locais que você tem que imaginar que bateu, você vai examinar exatamente, com as mãos e verificar. E aí isso não é feito. Isso, tanto dentro da assistência quanto dentro da medicina, né, são coisas. Uma coisa é eu ver, a outra coisa é eu pautar, para eu poder saber. Sim. Né? E a gente vê essa deficiência, essa coisa da correria, da coisa estrangulada, né, que a gente tem, e de não se fazer um protocolo. É isso. Essa é a palavra. Criar-se um protocolo. Bom, que seja mais um, que seja funcional sempre, para entender, isso né? em tudo, né? Se tiver um protocolo, a gente consegue. A gente acredita que consegue. Né? Ou pelo menos a gente vai continuar tentando, que é a nossa discussão sempre, né? É para toda a vida. Bel, eu preciso encerrar, em final de contas, né? Ó, precisamos acabar com o momento. E queremos agradecer a sua presença aqui com a gente, agradecer quem nos ouviu até agora aqui, que realmente foi fantástico aí te conhecer um pouco mais de perto e vai valer bastante a pena. Então, suas considerações finais para a gente poder encerrar. Quero agradecer pelo convite. Obrigado, Crespinho. Obrigado. Agradeço a todos e a gente espera aí que esteja um grande alcance. Sempre. E que tenhamos todos um ótimo retorno agora. Muito bom. Ronaldo, muito obrigado pela presença, meu sempre amigo comentarista. Né? Obrigado, Ed. Obrigado, Bel. Foi uma conversa muito gostosa. A gente vai repassar isso daí. Eu acho que valeu a pena para o Limerense conhecer um pouquinho mais os pré-candidatos, né? O que eu falo é que tudo tem que ser renovado, sempre renovação, e a Câmara não fica fora disso. Eu, por mim, trocaria os 21, mas eu sei que não vai conseguir, né? Meu sonho um dia era trocar os 21, para ter ideias novas, situações novas e tudo mais. É sempre bom a renovação. Mas vamos tentar, quem sabe essa utopia um dia acontece. Mas obrigado, valeu Ed. Diretor, obrigado. Estamos aí. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Continue ligado no On Time Entrevista. Voltamos na próxima semana com mais um entrevistado, entrevistada, sempre que possa nos ajudar a entender um pouquinho mais das políticas públicas para a cidade de Limeira, nossa cidade tão querida. Até qualquer hora. Tchau, tchau.